Somos irmãos com a paz do Senhor. E os amigos que porventura estão ouvindo esta gravação, prestai-vos atenção para servir, para a experiência para a sua vida. Em primeiro lugar, eu quero vos dizer, meu nome é Jorgival Francisco da Silva, 34 anos de idade. Por misericórdia de Deus, moro ali na cidade de São João do Ivaí. Tenho como meu pastor-presidente, pastor Daniel Lagos. E nessa oportunidade, eu gostaria de passar a contar meu testemunho, minhas experiências, que foram mais ou menos assim. Com 7 anos e meio de idade, eu fui morar na cidade do Paraná por nome de Foz do Iguaçu. Chegando ali, o meu irmão mais velho, por nome Paulo Gomes da Silva, aceitou a Jesus como seu Salvador. Em seguida, ele ganhou toda a minha família para Jesus, inclusive eu. Fui para a igreja com meus pais alguns meses, mas não gostei do barulho, me incomodava o barulho. Então resolvi deixar a igreja. Chamei o meu pai e disse: pai, eu não vou mais com o senhor para a igreja, porque não gosto do barulho e não me adapto, não gosto. O meu pai disse: filho, se você é sustentado por mim, come do meu feijão e dorme na minha casa, tem que me obedecer. Se você não me obedecer, eu sou obrigado a te mandar embora de casa. Meu pai era novo crente e não tinha experiência. Não soube conversar comigo. Irmãos, a minha mãe interferiu na conversa. Meu pai não obedeceu, não ouviu. E eu peguei um saco de arroz vazio de 5 quilos, coloquei algumas peças de roupas dentro e fui embora de casa. Sem destino, comecei a andar de um lado para o outro. Não andei muito tempo. Encontrei com um homem que já me conhecia porque eu brincava com seus filhos. E esse homem se chamava Paulo de Oxóssi. Eu perguntei, ele falou: para onde você vai? Eu iria chorando porque não tinha destino. Eu ia chorando. E ele falou: eu conheço você é filho do seu Antônio, não é? Eu disse: sim. Para onde você vai? Eu falei: olha, o meu pai me expulsou de casa. Meu pai passou para a lei dos crentes e ele me expulsou de casa. Aquele homem disse: olha, vamos morar comigo, vamos lá para casa. Ele me levou para um bairro chamado Jardim São Paulo, em Foz do Iguaçu. Fui morar com aquele homem. Ao chegar ali, eu percebi que ele tinha um centro espírita, porque vi várias imagens, eles chamam lá de congá, ou altar. Eu vi aquelas imagens, comecei a princípio a achar bonito. Santos de todos os tamanhos, imagens grandes e pequenas, pretas, tem vários tipos de imagens. Ali tinha vários garotos também, mais ou menos da minha idade, moças e moços. Eu perguntei para ele: vocês moram aqui? Porque tinha vários quartos aquela casa. E eles falaram: sim, nós moramos aqui. Somos garotos abandonados que nossos pais saíram de nossas casas e estamos morando aqui com o Padre Paulo. Ele é muito bom pra gente. Eu falei: e esses santos e essas imagens? Ele falou: não, é porque aqui é uma casa de espírita, é um centro espírita. E me mostraram uma placa, não tinha observado uma placa. E a placa dizia: tenda de Umbanda, Caboclo 7 Flechas. Queridos irmãos, apesar da minha pouca idade, eu achava interessante aquilo, não sabendo o que o diabo iria fazer comigo mais tarde. À noite, todas aquelas crianças sumiram, inclusive as moças. Eu perguntei para o Padre Paulo: onde foi todos? E ele me disse: foram se virar, você vai aprender a fazer isso também. No outro dia cedo eu acordei, e aqueles amiguinhos que eu tinha acabado de fazer amizade com eles, estavam dormindo, acordaram bastante tarde. Eu, curioso, perguntei: por que é que vocês chegaram muito tarde? E eles me disseram: nós estávamos na rua, trabalhando. Que serviço? Perguntei para uma das moças.
aparentando 14 anos. Ela me disse, olha, eu sou uma mulher de programa, faço programa. Mas o que é programa? Eu perguntei. Ela sorriu e disse, se é novo, eu não pode saber essas coisas ainda. Comecei a pegar a confiança deles. E eles começaram a me explicar o que é programa. Quando eu entendi o que era um programa, me interessei por aquilo. Eles me ensinaram a roubar, aonde fumei meu primeiro cigarro de maconha, antes de completar 8 anos de idade. Queridos irmãos, teve uma sessão espírita, aonde eles me levaram para participar. Tinha ali amigos, e eles tocavam um instrumento, no espiritismo eles chamam de atabaque. Eu achei importante a maneira qual o irmão, aquele garoto tocava aquele instrumento. Você me ensina? Perguntei para ele. Ele disse, eu te ensino sim. Ele começou a me tocar o atabaque. 3 meses depois, para a surpresa de todos, eu dominava perfeitamente o instrumento, tocando todos os ritmos e os pontos, como eles chamam. Eles começaram a me ensinar a cantar pontos, para eu me tornar um orgão de puxada do terreiro. E eu gostava daquilo, porque a gente bebia, fumava. Eu com 4 meses ali já aprendi a fumar, a beber e a fumar meus primeiros cigarros de maconha. Um dia eu estava tocando dentro do centro, em um trabalho de crianças, ou de herê, como ele chama, ou de Cosme e Damião. Quando eu estava tocando aquele trabalho, eu estava vestido numa camiseta vermelha e uma calça branca que o centro tinha me dado. Meus pais não sabendo aonde eu estava. Minha mãe me procurando, não sabia. Eu estava dentro daquele centro quando de repente entra um homem bastante alto. Ele desce com uma capa preta em seus ombros, dirige a mim com os olhos fechados e diz, olha, eu vou cantar e você toca. Eu falei, tá bom. Mas ele começou a cantar em uma língua qual eu não entendia. Eu não sabia o que ele estava cantando. E de repente eu ouvi uma voz por cima do meu ombro, uma gargalhada de mulher. Aquela gargalhada bastante longa, uma gargalhada assim escandalosa, dizemos assim. Eu não sabia, eu não entendia. E de repente aquela mulher me disse, filho, toque o que eu cantar. E ela começou a cantar um ponto a qual eu conhecia. Era um ponto conhecido ali do terreiro. E eu comecei a tocar conforme ela cantava. Aproximadamente 20 minutos. Ela cantou vários pontos que eu conhecia da linha de Queto, do Candomblé, da Umbanda, da Quimbanda. E ela foi, conforme ela ia cantando, eu ia acompanhando. De repente aquele homem todo suado, de cor, vira para mim e diz, garoto, quem te ensinou a tocar esses 9 pontos? Eu disse, ninguém, eu sei tocar, eu aprendi. Aquele homem dá uma gargalhada e diz, esse menino acabou de tocar os 9 pontos africanos. Só existe 6 cambono, 6 ogã em todo o Brasil que toca desse jeito. Ele domina perfeitamente. Esse menino é um filho de Abaluaê e precisa desenvolver urgentemente. Queridos, começou nesse dia uma escravidão em minha vida, a qual alguns anos depois eu me arrependi, mas não tinha mais como voltar. Mas continuei. Passado 3 dias, o pai de santo disse, Jorge, você precisa desenvolver. Você precisa me arrumar 7 bodes. Eu não sei onde você vai arrumar. Converse com seus amigos, ele vai ter que conseguir para você. Você vai ter que me arrumar 100 galinhas, todas pretas. Franga, frango, galo. Sendo preto, resolve. Eu comecei a roubar. Não podia ouvir uma galinha gritar que eu já ia observar se era preta para roubar. Não podia ver um cabrito naquela região berrar, que eu já ia ver se era preto para roubar. Passado 4 meses, eu tinha conseguido roubar 7 bodes e mais de 100 galinhas. Dei tudo para o pai de santo. Ele me disse, agora você está preparado. Rasparam minha cabeça. Eles compraram uma esteira e colocaram dentro de um quarto, não mais do que 2 por 2. 72 velas acesas dentro
daquele quarto. Fizeram um tridente, uma espécie de um triângulo em pé. E depois da matança, que ele chama, do sangramento dos animais, eles mataram todas aquelas galinhas e fazia eu morder na cabeça daquela galinha e chupar o sangue e dar para os demônios com o fígado cru. Ao matar o 7º bode preto, ele berrava e gritava semelhante a uma pessoa. Horríveis gritos. Eu me apavorei porque era uma criança. Eles me deram uma droga para tomar misturado com sangue, chamado abô, que é o mesmo banho de descarrego que eles chamam. Eles dão banho de descarrego nas pessoas para descarregar. Diz que eu tinha que beber aquela droga. Bebi aquela imundície. Parece que me deu mais coragem. Sangrei o bode. Acabei de sangrar o bode. Abri ele pelas costas, começando pela parte da cabeça, do pescoço. Abri aquele animal e eles mandaram eu tirar. Eu não me recordo se foi o coração ou o fígado. E eu tomei com pinga. Muito horrível, mas tomei. Depois me levaram para o quarto, todo sujo de sangue, com o resto dos animais, galinhas mortas. Dentro daquele quarto eles me cobriram com pena, um pelo de bode, pedaços de carnes, pedaços daquelas coisas, e me obrigaram a me deitar ali. Me cobriram com um pano e falaram que eu tinha que suportar 7 dias. Aguentei a primeira noite, não suportava de dor no corpo. A terceira, quarta, quinta noite, eu me desesperei e gritava: pelo amor de Deus, me tiram daqui, não deixa eu sofrer tanto, me tira daqui. Quando eu falava pelo amor de Deus, eles pegavam uma planta por nome Espada de São Jorge e me batia e dizia que eu não podia mais falar no nome de Deus. Meu Deus, agora era Baluaê. Meu Deus, agora eles falavam que era Tranca-Rua das Almas. E eu falava: eu não quero mais, eu quero parar. Mas eu não podia me levantar devido ao tridente que estava bem próximo de mim e as velas. Conforme eu me virava, esquentava. Eu coberto com aquele pano e com as mãos amarradas. Na sexta noite, eles permitiram que eu virasse de bruço. Também não suportei muito tempo. Eles permitiram que eu sentasse. Eles cortaram um coco no meio, eles chamam de coité. A minha alimentação era sangue apodrecido. Eles traziam aquela imundície para mim. Eu tapava o nariz porque tinha um cheiro muito horrível. Eu engolia com as pelotas amargas. Eu engolia quando batia no estômago, me dava uma queimação muito grande. Me dava aquela dor no estômago. Eles pegavam e sangravam galinha e me mandavam beber o sangue fresco. Um cheiro horrível também. Um filho de santo, que nem é chamado, ou médium, disse para mim: pai, aguenta. Não precisa chorar e nem gritar tanto. Aguenta, falta só 2 horas. A melhor notícia que eu recebi. E eu pensava comigo: quando eles abrirem uma porta, eu quero sair na carreira e eles não vão me pegar nunca mais. Como é que eu pude entrar nessa? Eu pensava. Por que eu não ouvi meu pai? Mas lá fiquei. Passadas 2 horas, eu vi através do pano que vinha chegando gente. Rodearam, eu estava deitado no chão, quando de repente ele disse: levanta. Eu me levantei, não consegui, porque estava fraco e desnutrido, perdi a força das pernas. Amparado por 2 filhos de santo, que eles chamam, fui introduzido a uma sala. Várias pessoas de um lado e de outro. De um lado, pessoas vestidas de vermelho, do outro lado, as pessoas de preto. Eu não entendia nada daquilo. Só sabia que era uma sessão espírita e que eu estava fazendo a cabeça para a Umbanda, ou raspando a cabeça, como eles chamam. Ao chegar naquele quarto, naquela sala grande, cheia de pessoas, eles não permitiram que eu tirasse o pano da minha cabeça. Pediram para que eu olhasse para o congá. Eu olhei para o congá. A última imagem, a imagem de cima, uma grande, que destacava bem. Aquela imagem, ela se transformou em um pássaro, mais ou menos que nem uma galinha grande, ou um galo grande. Mas a cabeça era de mulher, com o cabelo comprido.
E quando ela se transformou, ela voou em minha direção e passou por cima do meu pescoço. E quando passou por cima do meu pescoço, eu levantei a cabeça e senti um peso em meus ombros. Mas um peso. Eu passei a mão em cima do meu ombro e não tinha nada. Eu só senti o peso. E eu escutei uma risada. A mesma risada que dias atrás tinha cantado para eu tocar os pontos. Eu reconheci. E aquela mulher me disse: eu sou Abaluaê, teu guia, linha de frente, teu Deus agora. Você vai comer o que eu te der. Você só vai para onde eu te levar. Vai me obedecer e fazer tudo o que eu quiser. Eu disse: tudo bem. Mas o meu pensamento era sair correndo. Ah, irmãos, de repente ela deu uma outra gargalhada e disse: traga o presente. Entrou um médium do terreiro, ou um filho de santo, com uma caixa. E aí aquele demônio tomou a cabeça do pai de santo que estava próximo de mim. E ele deu aquela gargalhada e disse: tira o presente. Tiraram um livro semelhante a uma Bíblia, mas muito grande, bem, eu creio que umas 10 vezes maior do que a Bíblia. E aquele livro grande não tinha nada escrito na capa. Eles pegaram uma navalha e cortaram o pano que estava sobre a minha cabeça. Nisso a minha cabeça apareceu. E quando eu fiquei olhando as pessoas, bastante fraco, cansado, com vontade de comer alguma coisa, e eles me deram LSD com conhaque para tomar. Devido à minha fraqueza, me assei de desmaiar, me assei de ficar bêbado e cair. Eles me deram novamente Abu. Melhorei. E o demônio me perguntou: você está consciente? Eu disse: estou. Então diz o seu nome. Eu disse: meu nome é Jorge. E ele me disse: está vendo em tua frente esse livro? Eu disse: estou. Eu quero que você morda em sua mão esquerda, e com sangue que pingar neste prato, você escreva 3 vezes o teu nome nesse livro. E eu disse: meu nome completo? E ele disse: não, Jorge de Oxóssi, que vai ser o teu nome. Irmãos, eu mordi minha mão, mas doeu. Quando doeu, eu disse: eu não vou morder, está doendo a minha mão. E aquele demônio disse bravo: morda, senão te mata. Eu mordi 3 vezes em minha mão e tenho as cicatrizes para servir de testemunho, de prova. Quando o sangue começou a pingar, com a minha mão direita e o meu dedinho pequeno, ele fez eu escrever Jorge de Oxóssi naquele livro. Quando eu escrevi Jorge de Oxóssi, aquele livro era preto, mas as páginas eram brancas. Eu escrevi Jorge de Oxóssi, ficou bem legível. Ele levanta aquele livro, apresenta aquele livro para toda a assistência e diz: ele agora é meu, ele agora me pertence, ninguém tira ele da minha mão. Fechou o livro, deu uma gargalhada e novamente voou em direção ao Congá, e lá se transformou na imagem. De repente eu escuto um grito do meu lado. Era o pai de santo incorporado com outro demônio, por nome Tranca-Rua das Almas. Aquele demônio me disse: você de agora em diante faz o que nós queremos. Você é um filho de Abaluaê, não é permitido usar uma outra espécie de ajuda a não ser a minha, senão eu te mato na primeira encruzilhada que você passar. Eu disse: tá bom, mas o que eu queria mesmo era sair correndo dali, eu queria ir para algum lugar. Mas de repente ele me deu algo a qual me interessou. Ele me disse: olha para aquele pessoal ali, cerca de uns 5 metros, tinha um bom número de filhos de santo. E aquele demônio me disse: está vendo aquela loira? Eu disse: estou. Ele me disse: o nome dela é este. E me disse o nome daquela mulher. E ele me disse mais: só você sabe, porque eu estou falando uma língua africana, mas para mim estava falando a minha língua. Ele virou para o médium do terreiro e disse: o que eu falei? O médium disse: eu não entendi. E ele virou para mim e falou: você entendeu? Então grita a moça pelo nome. Eu gritei o nome daquela moça. Ela falou: pois não. E veio até perto de mim e disse: como é que você sabe meu nome? Eu disse: porque eu sei. E disse: tem mais. Aí o guia que estava incorporado no Pai de Santo me disse: ela é casada e tem 3 filhos.
e não respeita o marido. E eu disse isso para ela, ela se assustou. Eu fiquei com poderes sobrenaturais de conhecer a vida das pessoas. Eu olhava de longe numa pessoa e eu sabia o nome, o que fazia, profissão, se tinha dinheiro, tudo o diabo me dizia. Aquele guia me dizia daquela pessoa. Depois, terminou aquela sessão, eles me levaram para um quarto, porque em seguida eu desmaiei de canseira. Eles me levaram para um quarto e eu fiquei 10 dias. Naqueles 10 dias eu comia somente bolacha doce e tomava chá, para me recuperar. Mas fiquei com poderes estranhos. Naquela época, eles me ensinaram 3 frases. Que quando alguém me fazia raiva, eu falava aquelas 3 frases. Uma moça loira aparecia na minha frente e dizia: pede logo que eu só tenho 7 minutos. O que você quer? Eu dizia: eu quero que um dia um rapaz passou em cima de mim, um dos amigos ali, que estava comigo no centro, passou com uma bicicleta em cima do meu pé. E ele era bem mais forte do que eu e não pediu desculpa. E eu disse para aquela loira, aquela mulher: quebra o pé dele. E no outro dia ele caiu e quebrou o pé. Eu fiquei com poderes estranhos. Comecei a ter medo de mim mesmo. Eu fazia pedidos estranhos e era atendido. Meu pai de santo dizia: você é especial. Você vai precisar ir para a Bahia, para Salvador, para aprender mais coisas. Você vai ser um grande nome do espiritismo. Passada essa época, meu pai descobriu onde eu estava. Descobriu o que eu tinha feito. Meu pai correu naquele centro espírita e pediu a mim desculpa. Filho, desculpa, vamos voltar para casa. Eu errei, não tinha experiência e eu já tinha aprendido a fumar, a beber bebidas fortes, a me drogar e já tinha feito cabeça. Eu disse: pai, eu não vou mais para casa. Eu gosto daqui, o senhor me tocou, não volto mais. Meu papai voltou e procurou o pastor e foi com um pastorão lá. Também não conseguiu mais. Eu já era um alcoólatra, apesar da pouca idade. O pastor vira para meu pai quando já tinha esgotado as chances de me levar de volta. E disse: irmão Antônio, só tem um jeito. Entrega teu filho para Jesus e ele resolve, ele tira teu filho daqui. Eu ouvi essas palavras e nunca vou esquecer. Eles entraram no carro do pastor e foram embora. Naquela noite foi uma festa no centro, pois para mim foi uma vitória. Depois eles me levaram para as encruzilhadas, fazer as provas, para ver se realmente eu era e tinha sido aprovado pelos guias. Nas encruzilhadas eu fui fazer prova para os Exus, fui fazer provas para as Pombagira. Na outra noite em seguida, eles me levaram para a cachoeira, trabalho de Oxum, que ele chama de Xangô, da pedreira. Uma altura de 6 metros, eu me jogava em poucos centímetros de água e não me feria. E eles falavam: esse garoto vai ser especial, ele vai ser bom. Depois me levaram para as matas, desenvolver a linha do povo das matas, que eles chamam de caboclo, Jurema e os caboclos das matas. Depois esperamos a sexta-feira e eles me levaram para o cemitério, aonde pela primeira vez na minha vida, antes de completar 10 anos de idade, violei uma sepultura. Ali em Foz do Iguaçu existe um bairro chamado Rincão São Francisco. Eles me levaram para um cemitério que tem ali. Ao chegar naquele cemitério, um cemitério bastante... Eles agora fizeram um cemitério novo, perto do centro. Agora não, cerca de alguns anos. Naquela época o cemitério estava, parece que abandonado. Mas até hoje ainda me recordo do lugar. Nós chegamos ali, era 11h30 da noite. E o pai de santo do terreiro me disse: Jorge, você é um babalorixá de Umbanda. Você tem um guia muito forte. É o seguinte, você vai entrar dentro do cemitério. Foi enterrada uma pessoa faz 3 meses. Você vai cavar e vai tirar 3 pedaços e vai levar para o centro. E eu disse: vocês vão me esperar? E eles me disseram: não, quando nós chegar no centro é para você já estar lá. Eu falei: mas como eu vou? Eu vou a pé? Eles falaram: não se preocupe com isso. Eu falei: tá bom.
entrei dentro do cemitério, saltando o muro. Ao cair dentro do cemitério, eu caí quase em cima de uma mulher, alta, negra. Eu não vi o seu rosto, simplesmente ela estava com uma capa e os cabelos longos. Ela me disse: aonde eu pisar você pisa. Eu reconheci a voz. Era a mulher do centro, era Hilarie. Era a Baluaê, perdão. A Baluaê era o meu guia de cabeça. Ela disse: eu vou sair com minha perna esquerda. Eu disse: tá bem. Quando ela tirou o pé, eu pisei e assim a acompanhei. Ela fazia curva no meio das cruzes, no meio dos catatumbi e eu junto. Algumas ela passava por cima e eu atrás. Não me deu nenhum medo. Nós chegamos num lugar. Ela colocou em minha mão um tridente, uma espécie de uma unha de gato, muito usado por aqueles homens que pegam fardo de algodão. Quando eu coloquei aquela coisa em minha mão, ela apertou. E quando ela apertou de estar firme, eu disse: está. Na minha mão esquerda ela pôs. Era terra, não era cimento, mas a terra estava erguida, mais baixa, mais ou menos um palmo para baixo. Tinha uns postes ali, umas luzes, e eu estava bastante claro onde eu estava. Ela deu 7 passos na direção esquerda, de onde estava aquela cova, e me disse: cave sem parar, você tem 7 minutos. Irmãos, eu cavei cerca de 2, 3 minutos, não sei dizer para os irmãos a quantidade de tempo, mas foi muito rápido. A terra era molinha, era fofa. De repente, eu encontrei como se fosse uma tábua, um papelão, uma coisa dura, era flexível. Aquela mulher me disse 3 frases. E eu repeti as 3 frases que ela me disse, e ela disse: bate com sua mão. Quando eu bati com a minha mão esquerda, minha mão entrou naquela madeira com muita facilidade. Estava podre. Mas quando a minha mão entrou, ela me disse: coloque a sua mão e o que você encontrar, tire. Um fedor tremendo. Eu topei no nariz, mas o meu rosto chegou a esquentar. Parece que estava quente aquele lugar ali. E eu encontrei uma água, uma lama. Fedia demais. Peguei 3 ossos, 3 pedaços. Um deles bastante grande. Fedia muito. E quando eu peguei, ela me disse: enterre novamente. Eu deixei aqueles ossos lá de fora e novamente enterrei o buraco que tinha feito. Ela me disse: corre. Eu corri. Quando eu cheguei perto do muro, por onde tinha entrado, ela me disse: salte por lá de fora. Não perca esses ossos. Eu disse: tá bom. Saltei o muro por lá de fora. E ao saltar, eu não sei explicar para os irmãos, só sei dizer que foi fração de segundo. Quando eu pulei, que eu me equilibrei, eu estava entrando na porta do centro espírita. Um transporte muito rápido. Quando eu cheguei na porta do centro espírita, eu vi os faróis dos carros, das pessoas que tinham ido me levar. O diabo fez esse transporte comigo com muita rapidez. Eles foram chegando e foram se encurvando e dizendo: realmente esse menino é um babalorixá. Temos que consagrar a babalorixá. Me tornei um pai de santo. Me tornei um espírita bastante respeitado. Ao chegar no centro, teve ali uma festa, teve ali um barulho tremendo. Filho de santo caía, outros gritavam, outros cantavam pontos. Foram trazido várias garrafas de champanhe, de bebida, e foi ali uma tremenda festa naquela noite. Mas ficou em minha mente marcado, e eu pensava: o que eu sou? O que está acontecendo comigo? Cada 3 dias eles raspavam minha cabeça. Cada 3 dias eu tinha que tomar banho de abô. Não poderia mais me alimentar de arroz e feijão. A minha alimentação era fígado cru. A minha alimentação era fígado sem fritar, fígado cru com sal grosso. Algumas vezes, muitas das vezes sem sal. Mas o que está acontecendo? O que eu irei me tornar? Essa era a minha pergunta. Mas atrás de mim, 2 joelhos. Desde aquela época, o meu papai orando por mim. Ele orou 23 anos por mim. Até que Jesus me salvou. Dois joelhos atrás de mim orando.
meu papai. Meu papai já tinha orado por mim e continuava orando. E um dia ele perguntou ao Senhor: tu vai salvar o meu filho? Fez um jejum com consagração de uma semana e Jesus lhe disse, em uma vigília, meu papai orando, quando de repente o Senhor usou uma irmã e disse: filho, espera só um pouquinho, eu salvarei o teu filho da onde ele está, porque vivo para todo sempre. 23 anos depois, meu papai orando numa vigília lá em São Paulo, Jesus lhe disse novamente: filho, conta tu nos dedos, dentro de 7 dias eu salvarei o teu filho. E meu papai continuou orando, até que no dia 14 de junho de 1990, 8 horas e 35 minutos da noite, eu levantei as minhas 2 mãos, aceitando Jesus dos crentes como meu amigo. Mas voltando, quando terminei de fazer esse trabalho lá no cemitério, e terminou toda aquela festa, eles falaram: agora você precisa ir desenvolver o candomblé, e tem que ser na Bahia, porque o teu guia é muito forte. Aqui não tem como, tem que ser lá em Salvador. Eu disse: mas como? E eles me disseram: nós vamos resolver. Entrar em contato com uma associação espírita, e eles custearam tudo. Fizeram alguns testes comigo e viram que o guia que eu trabalhava era muito forte, segundo eles. Então tem que levar para lá. Me enviaram para Salvador, ali num bairro chamado Quarto Centenário. Me apresentaram ao chefe do Congá, e ele me colocou num alojamento. A minha grande curiosidade: conhecer Mãe Menininha do Cantuá. Até que, à noite, depois de ter tomado banho de abô, após ter sido apresentado para todas as autoridades ali do terreiro, da diretoria do Centro Espírita, lá de Salvador, num bairro chamado Quarto Centenário, fui introduzido ao Congá, o roncol de Mãe Menininha. Ela me deu alguns conselhos e me disse: filho, você vai ter que ficar aqui muito tempo. E eu perguntei quanto. Ela falou: não sei, teu orixá é que comanda. Naquela época, Hilarie era uma das cabeças mais fortes que tinha ali. Hilarie, para quem não sabe, é aquela que a Xuxa canta Hilarie, é fazendo uma homenagem a ela. E em outras músicas ela também homenageia, mas o que ela fala mais direto é Hilarie. E ali eles começaram a fazer trabalhos e mais trabalhos. O primeiro deles, eles me deitaram em uma maca, uma espécie de uma maca, após 6 meses que eu estava ali. Ao deitar naquela maca, eles me amarraram de barriga para baixo. Começaram a cantar em minha volta pontos de Exus. E quando eles estavam cantando aqueles pontos, Hilarie, incorporada por um guia chamado Pombagira Rainha, ou Exu Pombagira Rainha, ela quebrou uma garrafa de uísque por nome Black White. E ao quebrar aquela garrafa, as pontas ficou. Ela somente com gargalo dirige as minhas costas. E outro filho de santo do terreiro da época, por nome Zé do Búzio, jogou uísque nas minhas costas. E ela cortou minhas costas, fazendo um corte de 6 centímetros aproximado. Eu gritei, mas em seguida o guia tomou a minha cabeça para eu não sentir dor. Implantaram uma bola 3 centímetros abaixo da minha última costela. Colocaram aquela bola em minhas costas e falaram: traga uma agulha. E trouxeram uma agulha semelhante a uma agulha de costurar saco. E costuraram, dando 4 pontos. Depois jogaram o uísque em cima, sem nenhuma anestesia.
cortaram meu braço esquerdo, um corte de 8 centímetros aproximado, e implantaram, eles chamam de Ogum, no catolicismo eles chamam de São Jorge, com o mesmo processo, costurando com uma agulha de costurar saco. Depois o guia saiu e eu voltei ao normal, ardendo muito, me deu febre, inchou, depois deu rejeição, foi medicado, com muito cuidado, com muito pouco medicamento, e até que sarou. Mas eu fiquei com aquele santinho que eles chamam no meu braço esquerdo, e fiquei com aquela bola em minhas costas. Agora, tudo que eu queria, falava 3 frases, e ao término das 3 frases, aquela mulher agora aparecia de várias formas para mim. E dizia: o que é que você quer? Eu dizia: eu quero brigar e quero ganhar. Ela falava: tudo bem. Eu escolhi uma pessoa bem mais forte do que eu. Lá na Bahia eles chamam de trocar soco, para ver quem era o melhor. Roda de amigos. Eu saía na rua procurando as pessoas fortes para trocar murros. É uma brincadeira que eles têm ali na praia. Encontra um e fala, e desafia ele. E cada um dá um soco e vê quem fica de pé. Eu sempre desafiava para as pessoas dar o primeiro soco. E quando a pessoa dava o soco, eu incorporava, somente tirava alguns centímetros da cabeça para fora. Para trás, recebendo o impacto, não doía, parece que ele estava adormecido. Em seguida, eu dava um tremendo murro, segundo os meus amigos e um rapaz de uma academia, de 143 quilos. Era um soco quase mortal. Se pegasse diretamente na cabeça, matava. Eu sempre batia de lado, adormecendo e levando o meu oponente a desmaiar em seguida. Fazendo brincadeiras no meio da rua, ali em Salvador, desafiando as autoridades. Era menor de idade e desafiando as autoridades. Comecei a me tornar um delinquente e comecei também na vida do crime nessa época. Aprendi a jogar navalha, capoeira. Fiquei 3 anos fazendo artes marciais, que eles chamam de Kung Fu. Fiquei extremamente violento. Brigava e nunca perdi uma briga. Aconteceu também nessa época meu primeiro homicídio, dentro de um restaurante, em uma praia. Ali, desentendi por causa de uma mulher de vida fácil. O rapaz que estava com ela partiu em minha direção. Eu saquei de uma arma que tinha ganhado de presente, um Magnum 357, uma arma especial importada, e dei 3 disparos. Em seguida, pelos demônios, rapidamente cheguei ao centro espírita. Cheguei ali ao centro, tudo foi encoberto. Não fui apanhado, mas me tornaram um homicida. Comecei a achar que matar as pessoas era fácil. Comecei a achar que era gostoso. Comecei a pegar fama. Apesar dos conselhos de mãe menininha do Cantuá. Filho, cuidado. Cuidado, porque se você não tratar direito dos guias, eles judiam de você. Muito cuidado. Nessa época, eles acharam por bem, entrando em contato com uma associação da época do Rio de Janeiro e de Salvador, resolveram que eu tinha que desenvolver mais uma vez a cabeça para o candomblé, e tinha que ser na África. Conseguiram toda a minha documentação falsa, me enviaram para Kauawa. Ao chegar ali, estranhei o clima porque é muito quente, mas me adaptei rápido com os amigos que fiz ali. Dificilmente entendia a língua deles, mas os guias me traduziam para mim, então ficou fácil. Ali fui obrigado a comer vísceras humanas. Ali era obrigado, aquele lugar onde eu estava, bastante pobre, frequentemente morria pessoas.
À noite nós iríamos buscar o cadáver para fazer trabalhos para os demônios. Tornei-me um perigo para a sociedade. Comecei a ter sonhos, ser rico, ter fama, ser ator, quem sabe trabalhar em televisão. Sonho de garoto na minha adolescência. Ao retornar, fiquei ali 1 ano, 2 meses e 26 dias. Ao retornar, eles falaram para mim: você vai ter que ficar um certo período no Rio de Janeiro para aprender algumas coisas. Eu morava em Foz do Iguaçu na época, ou estava no centro de Foz do Iguaçu. Mas fui impedido, tive que ficar em Salvador. Fiquei ali aproximadamente 4 anos, faltando apenas 3 dias para completar 4 anos ali. Mas um fato me chamou a atenção ao término dos 4 anos. Recebi toda a documentação. Agora era um pai de santo. Quando é um pai de santo normal, ele se chama pai de terreiro, ou pai de santo mesmo. Mas quando ele desenvolve, principalmente na linha de Queto, que é o mesmo candomblé, e ele tem coragem de dormir dentro do cemitério às 7 noites, que é a lei do pacto, ele se torna especial e dá-se o nome de Babalorixá. Mas para me tornar um Babalorixá, precisava de fazer uma coisa. Uma menininha me chamou em seu roncol e disse: você vai ter que fazer isso. E passou a me dizer o que eu tinha que fazer. Na época, apesar de já ser homicida, ter problemas com as autoridades, me deu um pouco de medo. Porque eu teria que dormir 7 noites dentro do cemitério, dentro de um túmulo, com um cadeado e tudo. Eu não podia sair dali. Eles traziam, durante o dia eu ficava lá, e durante a noite eles me traziam sangue para beber. Na 7ª noite, eu teria que sair, o meu guia teria que quebrar o cadeado, e eu sair. A mulher que tivesse morrido durante aqueles 7 dias, eu tinha que desenterrá-la e, em outras palavras, eu tinha que manter relação com aquela mulher para me tornar um Babalorixá. Irmãos, uma das coisas mais tremendas da vida de um homem. Passei por tudo isso, mas o Jesus que você serve me tirou de lá. O Jesus dos crentes. Eu costumo chamar Jesus dos crentes, porque foi assim que ele foi me apresentado. Ele me resgatou de lá. A 7ª noite, eu vi quando chegou eu via uma janelinha. Tinha uma janelinha, eu dentro daquele túmulo e uma janelinha. Chegou uma loira, uma mulher, eu disse: sai. Eu empurrei aquela porta com muita facilidade, a porta abriu. Ela me disse: na quadra 11. E eu saí olhando as quadras e achei quadra 11. Ela me disse: tem uma plaquinha por nome 119. Desenterre, é uma mulher, e deite com ela. Como pior do que um animal, eu cavei. Tirei o caixão para fora. E ao tentar tirar aquele corpo, estava já apodrecendo. Um fedor tremendo. Uma coisa horrível. O diabo fez eu fazer aquilo. Ao terminar, ele fez eu colocá-la de volta. Colocar no mesmo lugar, cobrir do mesmo jeito e em direção ao terreiro. Uma das piores coisas da feitiçaria, eu creio, não sendo, ou por que não arriscar dizer, uma das coisas mais difíceis do pai de santo fazer. Mas eu era escravo e tinha que obedecer. E se eu não obedecesse, eles me matariam, como eles diziam. Se você não fazer, na próxima encruzilhada, te matamos.
E eu pensava, sou um escravo? Quando isso vai terminar? Mas achava engraçado aquilo. O que queria eles me davam? Ganhei meu primeiro carro na época da associação espírita. Agora empolgado com um veículo quase novo, dirigindo, era gostoso dar drible na polícia, nos guardas rodoviários. Era divertido aquilo. Pela primeira vez na minha vida, ainda em Salvador, fui detido e preso. Ao chegar, eles me conduziram até uma cela para aguardar a ser ouvido pelo delegado. O delegado chegou e me disse, você é diferente. Quem é você? Naquela época eu disse para ele, eu sou a besta fera. E ele me disse, vote, eu sou católico. E eu disse, doutor, eu preciso ir embora, por bem ou por mal. Os meus guias, eu não sei se por rebeldia, me abandonaram durante 9 horas. Procurei os poderes do espiritismo, foi neutralizado. Eles agora me diziam, você vai precisar de uma lição, está muito empinado, acha que pode fazer tudo sozinho, né? Vai sofrer as consequências. Aquele delegado mandou 2 policiais me acalmar. Eles me levaram para um quarto e me bateram até cansar. Eu agora não tinha mais aquele poderio de um soco mortal. Eu agora não poderia tirar minhas algemas dos meus braços. Eu agora procurava meus guias e eles não estavam. Me abandonaram. E eu só escutava eles falando, você precisa aprender uma lição. Apanhei bastante ferido. Quando deu aquele período, eu senti as forças novamente, os guias chegaram. Com muita facilidade, saí da onde estava preso. O delegado tinha ido embora e somente estava o plantão, que nele chama. Quando aquele moço me viu em sua frente, eu me incorporei. Já tinha aprendido a materializar-se o demônio. Ele me viu materializado com o demônio. Ele assustou-se e levou a mão em sua arma. E eu disse, puxa. E ele ficou me olhando tremendo, com sua arma tremendo. Eu disse, dispara. Ele não disparou. Eu caminhei lentamente em sua direção. Ele ficou inerte. Ele ficou parado como uma estátua e eu tirei a arma da mão dele. Virei a arma contra ele e disse, eu podia te matar, mas não vou fazer isso. Somente deixo um recado. Eu sou a besta fera, não me procure. Mas eles sabiam. E naquela mesma noite, o delegado foi avisado. E eu fui novamente detido dentro do centro. Eles respeitavam muito, respeito até hoje. Uma menininha fez eu sair, mas eu só fui lá, fui ouvido, não perdi mais os poderes satânicos, novamente retornei. Ela me disse, você está preparado, agora pode enfrentar a vida. Eu falei, está certo. Passaram 3 noites, fizemos o trabalho de despedida. Era mais ou menos 1h da manhã, quando eu fui liberado para descansar. Eu ganhei uma passagem aérea de Salvador ao Rio de Janeiro. Precisava ficar ali alguns dias e depois iria para Foz do Iguaçu, aonde estava passando ou estava morando. Ao deitar, que eu adormeci devido à canseira, à bebida, à droga. Nessa época eu já era viciado em 4 espécies de drogas. Nessa época já era dependente das drogas e da bebida alcoólica, das bebidas alcoólicas. Assim que eu adormeci, chegou o cambono do terreiro. É uma espécie de secretário do centro espírita. Ele me disse, pai, a mãe menininha quer falar com o senhor. Eu disse, mas espera um pouco, eu tive até agora há pouco com ela. E agora ela manda me chamar de volta, eu preciso descansar, eu tenho que embarcar às 6 horas da manhã. Eu me lembro que o meu voo era às 6 horas e 7 minutos da manhã. Eu disse, eu preciso descansar, estou cansado. Ele me disse, é melhor o senhor obedecer. Eu levantei,
impus a minha guia, porque nenhum filho de santo poderia se apresentar diante dela sem as guias. Passei primeiro pelo congá, bati cabeça, chamei firmeza. Eu tinha o corpo fechado já nessa época. Nessa época também eu já tinha o corpo tatuado. Eles tinham tatuado o meu corpo. Hilarie tinha tatuado em minha testa uma estrela de Oxóssi e 5 pontas, ou 5 Salomão, ou bode de Sabué, como é chamado. É uma estrela que, virando ela de cabeça para baixo, dá a cabeça de um bode. Eu tinha aquela imundície desenhada em minha testa. Em minhas costas, uma imagem, eles chamam de Nossa Senhora Aparecida, de cabeça para baixo, porque reverenciavam. Em meu peito eu tinha cometas, chamado duendes, ou demônio, ou guia de sorte. Demônios, eles chamam de sorte. Em minha perna esquerda eu tinha uma serpente, por nome Serpente Naja. Em meu pé esquerdo, cada um dos meus dedos, desenhos de caveiras, e enxucaveiras e outros. Em minha perna direita eram os desenhos de guias da direita. Eles chamam de baianos boiadeiros, dentro do Espiritismo. Ela me disse, quando eu cheguei no jardim, ali, várias pedras tem ali naquele jardim. Ela me disse, olha, eu preciso te dar o último conselho, filho. Eu falei, pois não. Mas a senhora já não me ensinou tudo, mãe menininha? A senhora já não me disse tudo? Ela falou, falta um. Eu preciso te dizer uma coisa. Por acaso, você já viu aí pela cidade um pessoal que a turma chama de crente? Eu disse, já, é um pessoalzinho meio chato, né? Um pessoalzinho que não conversa com a gente, parece. É um pessoalzinho, parece que pobre, feio. Ela me disse, é esse mesmo. É uns que andam com os livros. Eu disse, eu já vi sim. Ô filho, meu conselho é que você nunca confronte um deles. Eles são nossos inimigos. Eles não gostam de nós. Eles não gostam de nós. Então meu conselho é para você nunca se envolver com um deles. Nunca fazer negócio com crente. Nunca dê carona para crente. Nunca viaje no mesmo veículo que viajar um crente. Nunca visite crente. Olha, é melhor você deixar esses crentes para lá. Nunca ter contato com eles. Eu disse, mãe pequena, espera aí um pouco. Eu não sou um babalorixá de Umbanda. Eu não tenho poderes sobrenaturais, atravessar uma parede de um lado para o outro, aparecer na frente das pessoas e desaparecer. Eu tenho poderes de dar uma ordem. Por exemplo, eu piso no chão, no rastro de uma mulher, e ela volta onde eu estou. Eu tenho poderes no meu anel de tocar em uma pessoa e ficar 2, 3 dias a marca vermelha. Ficar a marca vermelha, 2, 3 dias depois uma ferida. E só sara se eu dar o passe. E agora a senhora está dizendo para mim ter medo e respeitar os crentes? A senhora está dizendo que é para mim ter medo dos crentes? Ela me disse, filho, nunca subestime um crente. O crente, ele não anda sozinho. Alguém anda com os crentes. Eu não sei quem é. Só sei que é um orixá muito forte que anda com os crentes. E você não consegue derrotar um crente, não. Se você desafiar um crente, você vai perder. Porque anda alguém com os crentes que é muito forte. Eu me interessei e perguntei, mas quem é esse alguém que anda com os crentes? Quem é esse alguém que anda com ele? Ela me disse, eu não sei te dizer. Ele sabe de uma frase. Os crentes, eles sabem de uma frase que eles apontam o dedo para a gente e gritam essa frase. E se algum deles apontar, pode ser o mais simples, pode ser o mais feio deles, pode ser o mais novo deles. Se eles apontassem o dedo para você e dar um grito, você é derrubado. Você não consegue chegar perto deles porque eles se mandam lá para trás. Eu disse, que é isso, mãe menininha? Eu não acredito nisso. Eu sou um babalorixá e eu acho que eu não sou vencido assim tão fácil. Eu só respeito a senhora e dei lá o nome da hierarquia lá e disse, esses aí eu respeito, mas esses crentinhos não. Ela me disse, pois é. Pois você nunca diga que eu não te avisei. O crente, por mais simples, e usou até um termo assim, por mais bobo que ele seja, se ele for daqueles que vive de joelho, daqueles que vive, eles chamam lá orando, mas chama aqui rezando, filho.
Se ele for daqueles crentes que gosta de rezar muito, de orar muito, você não derrota ele não. Porque ele tem os crentes têm um orixá muito forte. E é mais forte do que você. Eu não levei aquilo a sério. Eu achava que aquilo era a história dela ou coisa parecida. Ao chegar no Rio, os amigos fizeram uma festa. E ali nós fomos para a Praia do Flamengo. E começamos a beber e divertir. Amanheceu sábado, amanheceu domingo, e nós ali naquela festa. Eu tinha me esquecido das palavras de uma menininha do canto lá. Quando de repente, 9 horas da manhã, roda de samba que eles chamam, e nós ali bebendo, ali eles chamam as mulatas dançando, e nós ali divertindo. Eu olho para a ponta da praia e vejo 3 jovens. E eu perguntei para o filho de santo, o meu cambono que andava comigo, o que é aquele negócio? Aqueles rapazes de gravata aqui na praia? O que está acontecendo? E ele me disse, pai, aqueles ali são crentes. Eu disse, o quê? Aqueles ali são crentes. Eu disse, rapaz, a mãe menininha me disse que alguém cuida dos crentes. Eu vou dar um coro nesses crentes aí, quero ver se alguém defende eles. E eles me aconselharam, pai, nós estamos aqui fumando, estamos aqui cheirando e bebendo. E eles falaram na linguagem deles, vai sujar, vai chamar a atenção da polícia. E não faz isso não. Eu falei, não, eu quero descobrir se alguém cuida dos crentes mesmo. Quando eles se aproximaram de mim, eu comecei a desafiá-lo. Aqueles crentes estavam distribuindo folheto na praia. E eles diziam, Deus tem um plano na vida de cada um de vocês. E davam um folheto. E eu disse, você vai ver o plano, seus crentes. E comecei a desafiar. Dizendo, crente, está geando aqui na praia por um acaso, para você estar de paletó e gravata, tem que estar geando aqui. Eles pararam. A boca daqueles crentes começaram a mexer. Eu não sabia o que eles estavam fazendo. Hoje eu sei que eles estavam orando. De repente, um dos meus filhos de santo disse aos seus crentes, é melhor vocês ir embora. O homem aqui é babalorixá e ele é perigoso. Você não sabe quem é o homem, não sabe com quem vocês estão mexendo. Quando ele disse isso, um daqueles jovens disse, com toda a coragem, ele disse, mas vocês também não sabem com quem vocês estão mexendo. E ele apontou o dedo para nós. Se alguém apontasse o dedo para mim, ele seria morto, porque eu não aceitava isso. Eu gritei, crente, você vai apanhar e ninguém vai impedir eu fazer isso. Antes de eu terminar direito a frase, aquele crente falou, demônio, quem é você para bater num servo de Deus? Eu sou lavado e comprado com o sangue de Jesus, demônio. Você não pode me tocar. Ele disse meio baixo, eu não ouvi direito a frase. Mas fiquei diferente, estranho, meu corpo parece que ficou diferente. Eu quebrei uma garrafa que tinha na mesa e parti em direção ao crente. Ao passar no meio de 2 mesas, o meu filho de santo me parou e disse, pai, sabe por que esses crentes não correram? Eu disse, é porque eu não cheguei perto deles ainda. E eles me falaram, não, pai, olha direito, tem 2 homens diferentes em volta desses crentes. Eu disse, não tem não, e marchei em direção aos crentes. Mas quando eu olhei direito, tinha 2 homens diferentes em volta dos crentes. Eu me assustei e o meu guia me disse, corre. Eu disse, não vou bater no crente. Ele disse, corre. Eu saí em toda a carreira na praia, correndo em direção ao hotel. Cheguei no hotel, pedi a chave, entrei para dentro e eles falaram, o senhor está assustado, pai? Eu disse, eu estou um pouco cansado, mas eu estava com medo daquele alguém que estava ao lado dos crentes. Aí eu descobri que com os crentes anda alguém. Eu descobri que os crentes são especiais. Eu descobri que com os crentes não se brinca. Existe uma espécie de crente que eu brincava, os chamados desviados. Os chamados crentes que vão na igreja, mas não têm certeza da salvação.
conhecereis a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32. Com esse versículo, meu papai deixou-me muito pensativo. Ao sair do Rio de Janeiro, fiquei sabendo que o meu papai estava morando em São Paulo. Então resolvi visitá-lo e procurá-lo. Consultei meus guias e eles me disseram: teu pai está morando em São Paulo, no Hermelino Matarazzo, e me deu o endereço. Mas tem uma coisa, você não pode dormir na casa do seu pai. Você não pode fazer parada na casa do seu pai. Por quê? Eu perguntei. E eles me falaram: esqueceram? Teu pai não pertence a nós. Teu pai tem raiva de nós. E então você não pode. Você tem permissão de chegar lá e não tomar nem água e nem entrar para dentro. Em seguida ir embora. Tudo bem. Disse a eles. Irmãos, cheguei na casa do meu velho pai. Ele ficou alegre ao me ver, mas no mesmo instante chorou da minha situação. O corpo inteiro tatuado, meus cabelos compridos, minha barba bastante falhada, também comprida, usando 72 guias no pescoço, usando todas aquelas guias no pescoço, guia de preto velho, de baiano, de Exu, de boiadeiros, povo das águas, de Ançã, de Oxóssi, todas aquelas guias. Meu pai olhou e disse: filho, que situação a sua? E eu disse: pai, eu sou proibido de entrar dentro da sua casa pelos meus orixás. E só passei aqui mesmo para ver os senhores estão indo embora. Meu pai me disse: filho, se você conhecer a verdade te liberta. Eu disse: não, pai, eu sou um espírita e eu não sou um escravo também. Eu sou livre, faço o que eu bem entender. Meu pai disse: você é um escravo, sim. Olha o teu jeito. Isso não é situação para um ser humano, para um homem. Filho, você precisa de Jesus. Eu disse: pai, eu não posso conversar com o senhor. E ele me disse: eu continuarei orando por você. Jesus vai te salvar, filho. Eu não disse mais nada. Fiquei olhando para ele e ele me disse: Jorge, você confia nos seus guias? Eu disse: eu confio. Eles são bons? Eles são. O que eles fazem? Aí eu comecei a contar para ele. Ele me disse: então, pergunta para o chefe se ele tem a chave da casa dele. Eu disse: o quê? Pergunta para o chefe se ele tem a chave da casa dele. Eu falei: pai, que pergunta estranha. Ele falou: é lógico que não tem, porque está na mão do meu Jesus. Aí ele me contou uma história. Ele disse que Jesus morreu na cruz do Calvário. E o diabo foi para o inferno fazer uma festa. E quando o diabo estava fazendo essa festa, por comemorar a morte de Jesus, Jesus chegou no inferno e disse: vem aqui. E o diabo se arrastou até os pés de Jesus. E Jesus disse: eu quero a chave da morte e do inferno. Então, Jorge, os teus guias não tem a chave nem da casa dele. Ele não tem a chave da casa dele, porque está na mão do meu Jesus. Eu achei estranho aquela colocação do meu pai. Mas, será que ele estava mentindo? Eu pensava. E os guias falavam: estava mentindo sim, não é daquele jeito. Mas eu pensava: bom, ele é diferente mesmo de mim. Vim para São Paulo, vim para Foz do Iguaçu, fiquei poucos dias, retornei novamente a São Paulo, onde ganhei uma casa lá na Vila Carioca da Associação Espírita. Comecei a montar centros espírita, Campinas, em várias cidadezinhas, São Paulo, Rio de Janeiro. Fui para o Ceará, lá também deixei 9 terreiros de Umbanda. E vim para o Paraná, algumas cidadezinhas também, montei centro espírita. Ao montar esse centro espírita, comecei a me enriquecer. O diabo começou a me dar coisas.
o diabo começou a me dar bens materiais. Eu comecei a ter dinheiro, dólares. Comecei a ser muito respeitado no meio do espiritismo. Porque eu tinha, eles chamavam de entidade muito forte. Eu sabia o nome das pessoas, o que fazia. Ao dar um passe, eu sabia tudo da vida da pessoa. Com isso comecei a me destacar. Aparecer em jornal, até mesmo em revista. Eu comecei a ser conhecido e respeitado no meio do espiritismo. Mas a minha vida em si era muito triste. Eu tinha vontade de namorar, de arrumar uma namorada, quem sabe talvez uma mulher. Mas não podia, era proibido, não podia namorar. Comecei a odiar casais de namorado. Me especializei, materializei o demônio, o guia, para destruir casal. Fiz parceria com o Zé do Búzio e disse: Zé do Búzio, vamos destruir casamento, já que nós dois não podemos casar, vamos destruir tudo quanto nós puder. Ele, como é afeminado, me disse: vamos. Começamos a invocar um demônio que eles chamam de pombagira e começamos a destruir casal. Mas os primeiros 70 casais que eu destruí foi fácil. Eu vi um casal de namorados, ou de marido e mulher, se tivesse pegado na mão, eu invocava aquele guia e fazia alguma coisa para que eles brigassem naquela noite. Ou eu colocava uma mulher na vida daquele homem, ou um homem na vida da mulher. E assim ia destruindo. Mas eu me lembro que um dia, em São Paulo, eu não me lembro bem o bairro. Eu só sei que era em Santo André. Eu estava com uns amigos, quando de repente vinha um casal. E aquele casal vinha feliz. A mulher aparentando gestação, grávida. E ele vinha com o braço em cima do ombro daquela mulher, conversando e sorrindo. E veja quando ele dava um beijo no rosto dela, e eu observando de longe, bebendo uma garrafa de uísque a boca, no gargalo. Não usava copo para beber. De repente, eles passaram perto de mim. Me deu um ódio mortal. Eu perguntei para o guia: eu quero o nome dele e dela, porque dentro de 3 sexta-feiras eu destruo esse casamento. O meu guia me disse: esses aí você não pode mexer. Com esses aí, você não vai poder fazer nada. Eu me revoltei e disse: que é isso? Semana mesmo eu fiz uma oferenda para vocês, eu te dou tudo o que vocês querem, e vocês vão me dizendo que eu não posso? Por quê? Aí o guia me disse: porque esses aí pertencem ao homem da coroa. Quem é o homem da coroa? Ele falou: o cara lá de cima. Esses aí pertencem a eles. Você não pode mexer. Aquele casal era lavado e comprado com o sangue de Jesus. Eu não poderia tocar. Comecei a destruir vidas. Vi uma mulher bonita, eu tocava em minha bola de prata, tocava no santo que eu tinha enterrado em meu braço esquerdo, perguntava pro guia como chama, o que faz, aonde mora, casado, solteiro, e ele me dava toda a ficha. E assim eu fui destruindo vidas. Pior do que um animal. Mas existe na face da terra uma espécie de mulher a qual eu não podia tocar. Existe uma espécie de moças a qual eu não podia fazer nada. Por quê? Eu perguntava ao guia. Ele falava: aquelas lá pertencem ao homem da coroa, você não pode fazer nada. Quem é esse homem da coroa? Eu perguntava. Eles nunca me respondiam. Mas no dia que aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador, eu descobri que o homem da coroa é o Jesus dos crentes.
É o Jesus que os crentes pregam e os crentes louvam Ele. É o Jesus dos crentes. Irmãos, nessa época, eu já tinha me envolvido bastante com as autoridades, cometendo já o meu segundo homicídio. Nessa época, já bastante mais perigoso, com mais experiência, tanto na área do espiritismo, como na área da malandragem. Montei 2 boates, uma em Campinas e a outra antes de chegar em Sumaré. Essas 2 boates começaram a me dar muito dinheiro na exploração de mulheres. Comecei a ter muito dinheiro, casas, carros, apartamentos, coberturas, casa na praia, casa em Santos, na praia, Maganguá, casa no Rio de Janeiro, e casa em São Paulo, em Campinas, em Americana. Eu comecei em Piracicaba, em Água de São Pedro. Começou a me dar muito dinheiro. E eu mandava vir drogas importadas, drogas super pesadas, para poder ter paz. O tempo foi passando. Em 1986, eu me encontrei com uma moça. E por providência de Deus, eu me apaixonei. Eu já tinha visto essa menina algumas vezes. Algumas vezes no bairro já tinha visto ela. Eu resolvi um dia conversar com ela em um restaurante, um bar. Dançante ela estava. Ela era diferente. Deus já trabalhando em minha vida. Isso foi antes de 86. E ela me disse, e eu falei para ela, eu quero namorar com você. Eu quero. E naquela noite eu me lembro, eu até fiz juras para ela. Disse, eu me caso com você. Eu não sei porquê, isso nunca tinha acontecido antes. Despedimos e eu fui embora. Cheguei na minha boate, deitei, me droguei, bebi bastante. Aquela menina na cabeça, aquela mulher na cabeça. Retornei na sexta-feira seguinte, ela estava lá de novo. Começamos assim, vamos dizer, namorar. Levei ela em sua casa e ela muito assustada. Ela dizia, você é macumbeiro, você é espírita, você se droga. Mas eu tinha muito dinheiro e comecei a dar presentes, uma coisa e outra. Ela falou, vamos casar? Eu disse, vamos. Nisso, procurei a minha mãe. A minha mãe já estava nessa época envolvida no espiritismo e tomando conta de uns centros, de uns 2 centros, a qual pertencia a mim. E disse isso à minha mãe. Minha mãe falou, os guias não vai deixar. E os guias? Eu falei, vamos ver. Reuni os filhos de santo na época e disse, eu quero me casar. Porque a linha das Pombagira, ela deixa o pai de santo, ele tem que se transformar homossexual. Eu tinha medo dessa linha. Trabalhava muito pouco com as Pombagira. Tinha medo. E quando eu comuniquei isso aos Exus, eles falaram, não, de jeito nenhum, você não vai casar, e começaram a proibir. Mas algo foi mais forte, e eu me casei em 86. Casei dia 25 de outubro de 86. Me casei, preparei uma casa bastante aconchegante e disse para ela, aqui você vai ter de tudo. Tudo você vai ter, menos se meter na minha vida. Ela disse, tá bom. E eu continuei a minha vida, viagens e viagens, mais um mês, 15 dias, 20 dias eu vim em casa. E ela, firme. O tempo passou, eu me aprofundei mais. Cometi meu 3º homicídio. Procurado pelas autoridades, mudando de cara, de documentos, mudando de nome,
sempre o Espiritismo me protegendo. Em 1990, no comecinho do ano, eu resolvi ir para o Ceará. Ao chegar no Ceará, fiz amizades ali e resolvi montar um grande centro de magia negra na cidade de Assaré. Mas a cidadezinha muito pequena, não tinha como. Andei para lá, andei para cá, para investir, aqui não vai ter retorno e tal, não vai. E deixei um centro lá assim meio vagabundinho, como eles chamam. Mais pingaiada, mais para beber, mais para farra. Fiquei 45 dias ali. Ao retornar, desci no aeroporto em Viracopos, em Campinas. Peguei um táxi e fui para casa. Ao chegar em casa, eu percebi algo estranho. Minha esposa me recebeu, mas ela disse: não tire as malas do carro não, eu quero conversar com você. O que está acontecendo? Perguntei. Ela disse: vem. Entrei na nossa bonita casa e ao entrar ela me levou no quarto de casal. Tinha uma cama de solteiro. Eu disse: aquela é a nossa cama. Ela me disse: eu dei para empregada. Nosso casamento está acabado. Eu não quero mais saber de você. Seu negócio é feitiçaria, é droga, bebida, mulheres. Eu não suporto mais essa vida. E a gente vai se separar, porque eu quero casar de novo. Eu fui para o meu congá. Eu disse para ela: espera um pouco, deixa eu tomar um fôlego, deixa eu dar um tempo, deixa eu firmar, que chama de firmar os pontos, deixa eu firmar o ponto, depois eu vou embora. Ela falou: tá bom. Eu disse: faz alguma coisa aí pra gente comer. Pedi a orixá, falei: faz alguma coisa aí. Ela falou: a última. Eu falei: tá bom. Mas conforme ela foi para a cozinha, eu comecei a tratar dos santos, que eles chamam. Eu tinha um congá na sala, ou um altar, de 173 imagens. Eu tinha 2 imagens da minha altura, que eu tinha ganhado de Larie e outra de mãe pequena do canto lá, mãe menininha do canto lá. Aquelas imagens de gesso, aquelas imagens. Eu comecei a limpar, acender as velas, firmar os pontos. E quando eu cheguei no guia de cabeça, por nome de Zebu, eu virei ela de cabeça para baixo e disse: conserta meu casamento. Resolve aí, faz alguma coisa, senão eu não te desejo. Quando eu disse isso, continuei firmando os pontos. De repente, o guia: tudo bem, vou ver o que eu posso fazer. Foi lá dentro e retornou. Aí a minha esposa saiu. Ela saiu dando risada. Eu disse assim: eu estava brincando com você, seu bobo. Eu queria ver a sua cara. Eu queria ver como é que você ia reagir. Para os irmãos ver como eu a dominava. Mas de lá Jesus me tirou. Nesta conversa, aí voltou tudo normal. Ela falou: olha, amanhã a gente vai, liga para a loja, compra a cama e tal, fica tranquilo. Falei: tá bom. Nisso, eu escutei quando a campainha toca. Já tinha guardado as malas, tinha guardado as bolsas, já tinha trocado de roupa e a gente estava conversando na sala, brincando com videogame. Quando de repente toca a campainha. Quando a campainha toca, era uma filha do terreiro. E ela me disse: pai, feliz retorno. Eu disse: obrigado. Como é que foi de viagem? Eu falei: foi muito bem. Como é que foi lá? Eu comecei a... Ela estava por lá de fora e eu por lá de dentro na área de casa. Nisso, eu posso entrar? Eu falei: pode. Ela entra. Destravei o portão, ela entrou. Quando ela deu 3 passos após ter fechado o portão, o rosto dela transfigurou-se. Uma jovem aparentando 17 anos virou uma velha, bastante enrugado o rosto. E ela me disse: você sabe quem sou eu? Eu conheci na mesma hora aquele guia. Eu sabia quem era. Era um dos piores guias, dos mais terríveis que eu recebia no centro do terreiro. E ele me disse: eu vim te trazer um recado. Eu quero o sangue
da tua mulher numa bandeja de prata. A minha filha na época tinha 9 anos e meio de idade. E disse: eu quero o sangue da tua mulher e da tua filha. A minha filha morava comigo nessa época, em uma bandeja de prata. Você vai me dar isso daqui a 14 dias. E quando falou isso, aquele dia saiu daquela moça. Eu fiquei preocupado. Eu sempre fui apaixonado pela minha filha. E eu pensava comigo: não, eu não posso fazer isso. Matar a minha filha, matar a minha mulher. Não, eu mato quem ele quiser, menos minha filha e minha mulher. Mas era escrava e tinha que obedecer. Liguei para meus filhos dos cambonos, eles vieram, contei para eles um segredo. Eu disse: o meu guia quer o sangue da minha mulher, o que eu vou fazer? E eles me disseram: pai, o problema é do senhor que sabe. E eu pensei: tem que haver um jeito. Não contava isso para ninguém, somente pensando comigo: tem que haver um escape. Alguém é capaz de me ajudar. Irmãos queridos, o tempo começou a passar. Ele me deu o ultimato novamente, me dizendo: faltam 7 dias. Eu te dou até a presidência da República, mas eu quero o sangue da tua filha e da tua mulher numa bandeja de prata. E eu perguntei para o guia: o que eu vou fazer? E eles me disseram: inventa uma festa, uma homenagem à sua mulher, e quando ele estiver naquela festa, você leva eles para o camarim, e lá você dê 9 punhaladas. Eu quero o sangue dela numa bandeja, e da tua filha também. Lá no fundo da minha alma eu pensava: tem que haver um escape. Oferecia a outras pessoas, eu dizia: quem vocês quiserem eu dou, menos essas duas. E eles falavam: não é elas que eu quero é a tua mulher e a tua filha. Que eles tinham raiva dela, porque eu tinha desobedecido a lei e me casado. Amanheceu uma sexta-feira. Ele me tirou da cama às 3 horas da manhã, o meu guia, me disse: sexta-feira próxima é para ser feito o trabalho. Reuni meus cambonos e disse: prepare tudo. Compre os punhais de prata, as bandejas, compre tudo o que for necessário para o trabalho. E eles: pai, você vai ter coragem, você vai fazer? Eu disse: eu tenho que fazer, eu preciso. Quando deu a sexta-feira marcada para o trabalho, o meu papai estava lá em São Paulo numa vigília, porque na sexta-feira era feriado. Da quinta para sexta, o meu papai estava numa vigília. Na vigília, qual o Senhor disse que me salvaria, usando aquela irmã, disse: conta tu nos dedos, dentro de 7 dias salvarei o teu filho. Era 3 horas da manhã. Meu pai, ele iria orar somente 10 minutos, orou até às 6 da manhã, dizendo: Jesus, obrigado. Amanheceu a sexta, meu pai não foi em sua casa. Ele chamou um irmão que morava perto e disse: irmão, avisa minha esposa lá em casa que hoje eu não vou lá não. Eu vou em Campinas, porque Jesus disse que vai salvar o meu filho, talvez seja hoje. E veio para Campinas, justamente o dia que eu tinha marcado para matar minha mulher e a minha filha. Meu pai chegou, era por volta de 2 horas da tarde, o centro todo preparado. Somente ali na região de São Marcos, Santa Mônica e Campineiro, eu tinha 1.613 filhos de santo credenciado para assistir o trabalho. Os filhos de santo não sabiam de nada, só quem sabia era o meus cambonos. Por isso eles, achando que era uma homenagem à minha mulher, eles trouxeram rosas, presentes, algumas coisas, e deixaram no escritório do terreiro. De repente eu estou na garagem, mexendo em um dos carros, quando de repente a campainha toca. Eu estava no fundo, a minha filha corre e de volta gritando: o vô chegou, o vô está chegando. Meu coração se encheu de ódio. Os demônios se alvoroçaram
E eles falaram, esse velho só vem estragar. Mas não tem problema não, vamos fazer um jeito para ele ir embora logo. Meu pai chegou, entrou, a minha filha, abraçou minha filha, beijou minha esposa. Ele sempre gostou da minha esposa. Então, ele entrou, eu não dei a mão para ele. Eu fiquei com medo, eu tinha medo do meu pai. Mas ele se aproximou e estendeu a mão para mim. Eu peguei sua mão e soltei rapidamente. Nisso, ele entra na sala. Era um dia de festa. E todo o terreiro, os guias estavam firmados. Todas as velas acesas. O meu pai chega e diz para mim, filho, eu quero fazer uma oração de agradecimento a Deus por Ele ter me trazido em paz até aqui. Eu disse, quando ele disse isso, no Espiritismo tem um dizer que diz que todo Exu no seu terreiro é rei. E eu pensei comigo, eu estou dentro do meu terreiro, dentro da minha casa, não vou deixar ele rezar em um Deus a qual não seja o meu. Ele não vai fazer isso. Eu pensei. Quando eu pensei, o meu papai estava de frente do congá. Ele disse assim, você vai deixar assim, porque o sangue de Jesus tem poder. Quando meu pai disse essa frase, algo estranho aconteceu. Eu pensei, quem disse para ele que eu não ia deixar? Eu só pensei, como é que ele sabia? Novamente ele disse para mim, o Jesus que eu sirvo é poderoso, e ele me revela. Eu levei um susto, porque meu pai estava adivinhando o que eu estava pensando. Isso era impossível. Pouquíssimas pessoas conseguiam fazer isso na minha época. Meu papai, semi-analfabeto, adivinhando meu pensamento. Aí eu pensei, só falta ele saber também que eu vou matar minha mulher hoje. Só falta ele saber isso. Quando eu disse isso, irmãos, meu pai levanta o seu braço em minha direção e diz, você ia fazer isso, demônio, mas você não vai fazer mais não, porque o sangue de Jesus te repreende. Aí virou para minha esposa e disse, Lia, esse homem planejou a tua morte hoje, juntamente com os demônios planejaram a tua morte, mas Jesus me mandou aqui para dizer que vive para todo sempre. Eu levei um choque. Ele tinha descobrido o meu segredo. Eu levo a mão na minha arma e pensei, vou atirar nesse velho. Ele descobriu meu segredo, estragou tudo. A minha esposa ficou assustada, olhando. Eu disse, eu vou matar o velho. Ao levar a mão na minha arma, o meu pai caminha em direção à janela, à cortina, e diz, filho, olha para mim. E quando eu olhei para ele, com um ar bastante seguro, me disse, tenta fazer o que você está pensando. O meu Jesus, filho, te destrói se você fizer ou tentar fazer. Olha por cima do meu ombro. Eu olhei por cima do ombro do meu papai, vi um braço com uma espada. E ele me disse, é o braço do meu Jesus, filho. Ele é o Todo-Poderoso e te destrói se você tentar fazer o que está pensando. Ah, irmãos, meu pai novamente dá um passo em minha direção e diz, filho, o sangue de Jesus tem poder. Eu irei orar e você não vai se mexer, porque o sangue de Jesus tem poder. Paralisado na frente do meu papai, 1001 coisas me passavam pela cabeça. Por que estou paralisado diante de uma frase de um velho? O que está acontecendo comigo? Na hora invoquei meus guias para me soltarem, mas o meu pai me disse, você não irá se mexer enquanto eu não acabar de orar, porque o sangue de Jesus tem poder. Ah, irmãos, os guias não se aproximaram. Eu chamava, eles não me atendiam. O que está acontecendo?
E meu pai começou a orar. Pôs a mão em meu ombro e disse: ah, meu Pai Celeste, eu sei que tu vives e tem poder para todo sempre. Jesus, obrigado, porque tu disse ainda há pouco que vai salvar essa vida. Quando meu pai disse isto, eu pensei comigo: será que meu pai pensa que um dia eu vou ser crente? Será que ele está pensando isso? E quando ele acabou de orar, ele disse assim: agora você pode se mexer. Somente, Jorge, foi para provar para você que o Jesus que eu sirvo tem todo o poder. Naquela hora, irmãos, uma força estranha se apoderou de mim. Eu não podia fazer mais nada. Tinha algo com meu pai. Meu pai é muito corajoso. Como que ele diz, fala isso para mim e eu não posso revidar? Meu filho de santo chegou na janela e disse: pai, o centro está todo preparado. E daqui a um pouquinho começa a festa. E eu disse para ele: olha, vai embora, meu pai está aí até adivinhando meu pensamento. Eu não sei o que está acontecendo. Eu perdi o controle de tudo, vai embora, depois nós conversamos. Ele foi embora, de repente ele volta de novo e eu disse: olha, cancela lá o trabalho lá, diz que eu não posso e faz alguma coisa. Meu pai virou para mim e disse: Jorge, eu vou ficar na sua casa sexta, sábado e domingo, vou embora só na segunda. E eu queria tocar o meu pai, mas não podia fazer nada. Minha filha chamou o meu pai para o fundo de um quarto, onde eu trazia brinquedos e coisas para ela, e ela guardava ali. Ela disse: ô vô, vem aqui, e foi mostrar para o meu pai. E eu pensei: eu vou esperar uma chance de matar esse velho. Quando eles vinham subindo, eu me escondi atrás de uma coluna que dividia uma área da piscina e da entrada da casa. Eu levei a arma esperando aparecer na coluna, mas para minha surpresa, antes do meu pai passar, passou um homem diferente. Um homem de branco, eu não via seu rosto. Mas quem é esse que está com meu pai? Eu me lembrei da mãe menininha. Ela me disse que alguém anda com os crentes. E eu pensei: essa pessoa está cuidando do meu pai, mas quem? Quem ele é? Meu pai entrou no banheiro da piscina e a minha filha entrou dentro de casa. E eu pensei: a hora que ele sair do banheiro eu atiro nele. De repente mexe a fechadura, eu levo a arma na porta. O homem sai primeiro. E eu pensei: não tem jeito, não tem como atirar nesse velho. Vou esperar uma chance. Meu pai foi embora só na segunda-feira. Tudo foi cancelado e não fizemos o trabalho. Mas quando foi na outra sexta-feira, tudo novamente. Os convites reformulados. Eu enganei a minha esposa a semana inteira, dizendo que era brincadeira, aquela história que eu tinha fingido na frente do meu pai. E ela sempre desconfiada: não, mas você ficou diferente, seu pai parece que dominou a situação. Eu falei: não, eu estava brincando. Fui mentir tudo novamente. Na outra sexta-feira, tudo combinado, tudo marcado, mesmo horário, 4 horas da tarde, a minha irmã chega em minha casa. Minha irmã ainda é mãe pequena de Umbanda. A minha irmã disse: Jorge, vamos montar um grande centro de magia negra. Por aqui não tem, tem uns aí, mas é meio frágil, meio frajuta. Vamos montar um grande centro de magia negra? Eu disse: vamos sim. E barracão, aonde nós arruma? Ela me disse: olha, tem um senhor, amigo meu, ele vai vir em casa hoje. E ele tem um barracão e aluga pra gente. Eu disse: mas hoje é o dia da festa, você não pode faltar. Ela falou: não, eu venho, a festa não vai começar às 11 horas, eu venho mais cedo. Eu falei: tá bom. Ela falou: faz o seguinte, vamos lá para casa, e aí você já conhece ele, você vê que você combina com ele. Eu disse: tá certo. Queridos, eu saí da minha casa, era 8 horas da noite. Eu passei no centro para ver como estavam as coisas. Tudo preparado, tudo conforme o combinado. Minha esposa não sabia de nada, e nem minha filha. Eu somente falei que era uma festa para homenageá-las, era festa para elas. Ao passar em frente à escola Castinalta, Jardim Campineiro, São Marcos e Santa Mônica, a juventude da Assembleia de Deus
se uniram das três congregações e fizeram um grande congresso de jovem, justamente a abertura na sexta-feira. Eu passei em frente à escola 8h10 aproximadamente. A minha filha pediu pipoca. Pai, compra pipoca para mim. Eu disse, tudo bem. Vendo a movimentação, parei, desci, eu e a minha esposa. O moço estava fritando as pipocas. Ele falou, vai sair umas quentinhas, espera um pouquinho aí. Nisso, eu ouvi dentro daquele colégio o hino 36 da harpa. Da linda pátria estou. As vozes se encaixavam. Que coisa bonita, eu comecei a dizer para minha esposa. Como eles ensaiam, como eles cantam bem. Poxa vida, que bonito. Senti alguma coisa, paz. Nunca tinha sentido isso. Estava gostoso ouvir eles. A minha esposa me disse, Jorge, esse pessoal aí é da igreja do seu pai. Esse pessoal aí são da religião do seu pai. Eu levei um susto, porque eu sabia que agora eles eram meu inimigo. Não, então são inimigo meu. Eu não gosto desse povo, vambora. E apressei o moço que estava fritando as pipocas. E ele rapidamente fritou ali, e nisso chegou o porteiro que estava trabalhando ali. Aquele irmão conhecia o meu pai. E ele disse, tudo bem, Jorge? Eu disse, tudo bem. E o seu pai? Eu disse, meu pai está bem. Esteve aqui a semana passada, mas já foi embora. E ele começou a conversar comigo e eu quero ir embora. De repente, ele me liberou e eu saí. Irmãos, eu andei cerca de 150 metros, não mais do que isso. Eu fui obrigado a parar, porque tinha uma nuvem na minha frente. Aquela nuvem, uma fumaça. Eu levei a minha mão naquela fumaça. E ao levar a minha mão, era uma fumaça ali. Eu disse para minha esposa, Lia, você está vendo alguma coisa aqui? Ela disse, não. Virei para minha filha e disse, Gi, você está vendo alguma coisa? Ela disse, não, eu não estou vendo nada. Eu disse, tem alguém aqui na minha frente. Eu estou vendo uma espécie de uma nuvem aqui. A minha esposa disse, Jorge, as drogas, você está tendo alucinações. Você não pode mais continuar. Para com isso. Eu ouvi uma voz, irmãos, que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Uma voz baixa, educada, uma voz gostosa de ouvir. Aquela voz me disse, Jorge, hoje você caiu em minhas mãos. Eu sou o Todo-Poderoso. E hoje você caiu em minhas mãos. Eu pensava que era uma voz de um guia, uma voz assim de alguma entidade. Eu levei a mão na arma assustado porque tinha umas moitas assim. Eu achava que a voz poderia vir dali. Mas novamente aquela voz, hoje você caiu em minhas mãos. E eu pergunto, quem és tu? E ele responde, eu sou Jesus dos crentes, o Todo-Poderoso, e hoje você caiu em minhas mãos. Quando ele disse isso, irmão, eu sabia que aquela voz era diferente, eu nunca tinha escutado aquela voz. Me desesperei e corri para a avenida. Ali é a Avenida 2, em frente ao Emura, bem próximo ao Emura. Eu corri. E ao correr, quase fui apanhado pelo veículo, quase fui atropelado. E eu parei do outro lado da avenida com o guia. Apareceu na minha frente e disse, por que você está correndo? Eu perguntei, eu disse, eu não sei, eu vi uma voz, uma visão, eu não sei o que eu vi. Eu estou diferente. E ele me disse, você não viu nada, você está apenas bêbado. Olha para trás. Eu olhei, lá na porta da escola estava o irmão, o crente. Ele viu eu correndo, ele não entendeu direito, ele não entendeu. Então ele ergueu a sua mão e acenou para mim e sorriu. O diabo me disse, ele estava tirando sarro de você por causa do teu cabelo e da tua barba e das tuas guias. Ele está tirando sarro de você. Volta lá e dá uma boa surra naquele crente. Só assim, nunca mais ele vai desfazer de você. Você viu que ele nem te chamou para entrar? Porque você está sujo, bêbado. Você acha que ele vai te chamar para entrar desse jeito? Não, ele não ia mesmo. Eu pensei, sabe o que é verdade? Eu vou dar uma surra nesse crente.
marchei em direção ao crente. O diabo me disse: para, ele está sozinho ali, só tem só uns pipoqueiros ali, ele vai apanhar, ninguém vai ver. Lá dentro tem mais de 1000 pessoas. Você espera essa reunião deles acabar, que daí vai ter muita gente. Você bate nele no meio da rua, vai ficar bonito, ele apanhando com uma Bíblia na mão, de gravata e paletó. Vai ficar engraçado, espera acabar. Falei: que hora que vai acabar? Falou: por volta de 9h30, 9h acaba. Eu corri até na casa da minha irmã, irmãos. Tomei 9 garrafas de champanhe com marafa, ou a mesma pinga. Voltei mais bêbado, mais drogado. Verifiquei o portão do fundo se estava trancado. E fiquei na porta da escola, esperando o culto acabar para bater no crente. De repente, a reunião dos irmãos acaba. Eu procurei um pedaço de pau, uma pedra, e pensei: não, eu não vou atirar nele aqui não, mas eu vou bater nele de tapa. Bastante eu vou bater. E o diabo disse: bate mesmo, fica bonito, eu vou te ajudar. Só que o diabo esqueceu de me avisar que os crentes são guardados pelo anjo do Senhor. O diabo esqueceu de me dizer esse detalhe, que o crente lavado e comprado com o sangue de Jesus, o diabo não pode tocar. O diabo não me disse isso. De repente, o culto acaba. Todos os irmãos saindo de dentro daquela igreja, daquela escola. Eu fiquei bem próximo da porta para não perder o crente de vista. Marquei o paletó dele, marquei o jeito dele para não perder ele de vista. De repente, cerca de 10 minutos ali, que o culto tinha acabado na porta, irmãos passando para um lado e para o outro, e eu olhando fixo na porta. A minha esposa me disse: Jorge, o que é que você tanto olha aí para dentro? Eu disse: eu estou esperando aquele crente sair, porque eu vou dar um couro nele. Ele tirou sarro de mim e eu vou bater nele aqui. A minha esposa me disse: Jorge, você está louco? O crente passou aqui, o crente bateu no teu ombro e está indo lá na frente, e você está esperando ele aqui? Eu levantei o meu olhar no meio da multidão, e realmente o crente ia indo lá na frente, e eu pensei: como ele passou aqui? Que jeito? Ele passou guardado debaixo do sangue de Jesus Cristo. Eu com mais ira fiquei. Comecei a gritar: me dá licença, me dá licença. Empurrava um, empurrava outro. Quando os irmãos começaram a ver eu com aquelas roupas, aquelas guias no pescoço, e eu saí correndo atrás daquele crente: dá licença, dá licença, dá licença. Bem de frente do portão da Uemura começa a Rua 6. Uma quadra na frente tem a avenida, a Rua 10, que é onde esse irmão mora. Ele mora a terceira casa da esquina. Quando eu cheguei naquela esquina, ele estava abrindo o cadeado do portão. A sua esposa já tinha entrado, e ele estava abrindo, ele estava trancando. Eu gritei: crente, eu preciso falar contigo, porque eu vi que ele ia entrar. Ele para e sai para o lado de fora do portão, deixa o portão encostado. Ele estava conversando com outro irmão de cor, e vários irmãos ali, porque é bem perto do colégio. O diabo me disse: você baixa a sua cabeça e vai com a cabeça baixa, para ele não perceber que você vai bater nele. Mas quando você se aproximar dele, dê um pulo nele e bate. Você, cada vez que tocar o pé esquerdo no chão, invoca um dos guias da esquerda. Quando tocar o direito, um dos guias da direita. Eu falei: está certo. E assim eu fiz. Mas quando eu cheguei cerca de 5 metros daquele irmão, ele desconfiou. E o Espírito de Deus o avisou. E ele disse: Jesus, me cobre com teu sangue. Eu sabia que os crentes tinham uma arma, a qual eu tinha que respeitar, porque mãe menininha me disse isso. Eu dou um pulo em direção àquele crente e levo a minha mão para pegar no pescoço dele. Eu abro meus olhos porque errei o meu braço. Meu braço passou vazio. Quando eu abri os olhos novamente, eu estava em cima daquele crente, cerca de 1 metro. Ele gritou novamente: teu sangue tem poder, Jesus. Fração de segundo, aquele homem se transforma
em uma tremenda bola de fogo. Eu brequei dentro daquela bola de fogo. Dei um salto para trás e levei uma tremenda pancada em minha cabeça. Desceu 2 riscos brancos do céu numa tremenda velocidade que eu não sei explicar para os irmãos. Levei aquela pancada na cabeça e caí. Eu caí de bruço. E quando eu caí de bruço, eu virei de barriga para cima, tentando pegar minha arma. Eu vi que os demônios que foram comigo, todos correram. E de trás daquele crente saiu milhares e milhares de seres de branco. Todos vestidos de branco e correram atrás daqueles demônios. E eu fiquei sozinho ali. E eu gritei, volta, vem cá, me ajude. Mas eles não voltaram. Uns seres de branco muito velozes. Eu vi os riscos. Sabia que era parecendo uma pessoa muito rápida. Voava rapidamente de um lado, de uma extremidade para a outra, em volta daquela bola de fogo. E de repente aquele irmão se transforma nele novamente. E ele fala, amigo, o que está acontecendo contigo? Quem é você? E eu disse para ele, o crente, o que eu tenho que fazer para ser igual ao Senhor? Alguém te defendeu. E esse alguém tem mais poder do que eu. O que eu preciso fazer para ser igual ao Senhor? Aquele crente agora começa a chorar e me diz, é só você aceitar Jesus como seu Salvador. A única coisa que você tem que fazer é aceitar a Jesus. Eu disse, eu quero. Vários irmãos ali, dando glórias a Deus, vários irmãos ali chegaram naquele momento. Alguém foi correndo, chamaram o pastor. Me levaram para a área da casa daquele irmão. E ao chegar ali, eles fizeram uma oração. Aquele irmão levou a mão sobre minha cabeça e disse, Jesus, pelo poder do seu sangue liberta essa vida. Quando ele disse isso, todas as guias se arrancaram, quebraram, voaram de cima de mim. Os anéis que eu tinha no dedo, todos saíram. As correntes em minha perna esquerda, todas saíram. Todas as guias quebraram. O símbolo da minha roupa que eu tinha de Oxóssi arrancou. Ele pega em meu braço e me levanta daquela oração. Eu agora era outro homem. Eu andava para lá e para cá na área daquele irmão e dizia, olha, eu estou diferente, eu parece que eu estou leve. Foi tirado em cima de mim um peso. E ele me dizia, Jesus te libertou, irmão. Você agora é liberto pelo sangue de Jesus. Esqueci que naquela noite tinha que fazer um trabalho contra minha esposa. Eu esqueci disso. Fiquei até perto das 2 horas da manhã, eles me falando de Jesus, me ensinando hinos de louvores. Agora, vamos. Eu disse, vamos. Mas e quando nós chegar em casa? O diabo vai pegar o Jorge, vai quebrar tudo lá. O que vai acontecer lá? O irmão Geraldo disse, não vai acontecer nada com ele, porque eu vou ensinar uma arma. O diabo não vai mais te pegar. É só, irmão Jorge, você gritar pelo sangue de Jesus e o diabo não te toca mais. Eu fui embora para casa cantando um corinho que ele me ensinou naquela noite. O sangue de Jesus me lavou e me lavou. Eu cheguei em casa, irmãos. Eu coloquei a chave na porta para abrir. Deu-se um estouro. Quebrou todos os vidros. Fiquei coberto de caco de vidro, eu e a minha esposa. Eu dei um grito na hora e disse, Jesus, o crente falou que no teu sangue tem poder. Era a arma que ele tinha me ensinado. Não levei nenhum arranhão, nem eu, nem minha esposa e nem minha filha. Eu falei, Lia, você se cortou? Ela falou, não. Gislaine, você se cortou? Ela falou, não, pai, não me cortei. Eu disse, Lia, você sabe que eu estou começando a acreditar no Jesus dos crentes. Parece que ele tem poder mesmo. Nisso, entramos para dentro. Ela pegou uma vassoura para varrer os cacos de vidros. Quando eu escutei, descendo, vindo de direção à piscina, um barulho como um casco de um animal. Eu sabia, a Baluaê vinha chegando. A Baluaê vinha chegando, eu sabia disso. Minha esposa falou, e agora?
eu tirei a cabeça para o lado de fora da armação da porta, já sem vidro, e disse: Abaloaê, o crente falou que no sangue de Jesus dele tem poder. Eu vi quando o demônio parou, me deu uma coragem, eu saltei para o lado de fora e gritei: e tem poder mesmo o sangue do Jesus dos crentes. Eu percebi que aquele demônio correu, e eu comecei a gritar no quintal: tem poder o sangue do Jesus dos crentes. Entrei para dentro de casa e disse para minha esposa: irei queimar tudo isso aqui hoje, porque o Jesus dos crentes realmente tem poder. Ela falou: Jorge, deixa para amanhã, o pastor vai vir aqui e ele queima isso. Eu falei: não, eu vou queimar agora. Eu quero ser uma pessoa normal, eu quero ser uma pessoa igual aquele crente, então eu vou queimar agora. Ela falou: bom, você que sabe. Levei todas aquelas imundícies para o quintal, peguei um vidro de álcool, salpiquei em cima daquelas imagens. Quando eu fui tocar fogo, irmãos, a minha esposa deu um grito e me abraçou. Eu olhei para aquele monte de imagem e atrás vimos milhares e milhares de demônios, todos eles nus da cintura para cima. E ele me disse, os 3 que eu trabalhava: meu lugar é lá dentro, leva eu tudo para lá, senão eu te destruo. Quando ele disse isso, eu tinha trabalhado com eles 23 anos, eu sabia do poderio satânico deles. Então eu comecei a sentir o medo. A minha esposa deu um grito: Jorge! Quando ela gritou, eu olhei para ela. Ela disse: olha para trás. Que eu olhei, irmãos. Eu vi milhares e milhares de seres de branco, todos eles com as roupas bem branquinhas, todos eles uma faixa azul na frente. Que coisa linda! Aonde deveria ter umas casas, um prédio, não tinha. Que coisa linda! Deve ser um amigo do Jesus dos crentes. Assim eu dizia para minha esposa. Nisso, irmãos, eu ouvi a minha esposa deu um outro grito. Eu disse: Jorge! Eu olho para o meu lado esquerdo, menos de 1 metro de mim e da minha esposa, tinha um varão, a roupa semelhante ao sol. Eu olhei, minhas vistas se encheram de lágrimas, minhas pernas desapareceram e eu ajoelhei. A minha esposa também se ajoelhou. As pedras, as terras ali, os sanitos, tudo se transformou numa mina de ouro. Tudo ali era uma mina de ouro. Eu pensei: eu quero ver o rosto desse homem. Deve ser o Jesus dos crentes. Levantei o meu olhar com muita dificuldade. A roupa daquele homem era como se fosse uma escama de peixe. De repente eu vejo uma parte lisa com um letreiro. Nunca vou esquecer na minha vida. Dizia assim, umas letras fáceis de ler: Senhor dos Exércitos. Dos Exércitos. Eu escutei a mesma frase da porta da escola, que me disse: agora tu és meu, queima no meu nome. Eu gritei para aqueles demônios e disse: olha, demônios, no nome dele, Senhor dos Exércitos, que eu vou queimar. Toquei fogo naquele monte de imagem. Dava cada estalo, voava a imagem de 1 metro de altura. Eu continuei ali, cerca de 15 minutos, ou um pouco mais. De repente a minha filha, que já estava deitada, gritou: pai, entra aqui. Eu, antes de entrar, eu percebi que aqueles seres de branco voaram em direção àqueles demônios. E teve ali uma tremenda guerra no fundo da nossa casa. Quando eu vi aquela guerra, eu vi que os demônios começaram a perder, que eles começaram a se recuar. Eu entro no quarto da minha filha diz: pai, ela estava em pé em cima da cama, ela disse: pai, tem um homem de branco perto do guarda-roupa. Eu apaguei a luz e realmente tinha um homem de branco. Eu disse: filha, é o Jesus dos crentes que está cuidando de nós. Nós agora pertencemos a ele. Pode dormir, não tem nenhum problema. Ela estava cansada e deitou. Eu saí para fora e encontrei minha esposa entrando. Ela me disse: Jorge, o homem da roupa de fogo está lá ainda. Eu cheguei, ele não estava mais no chão, irmão, já estava bastante alto, por cima de umas casas, bastante alto, e já estava menor, e já dava para me ver muito bem, de costa, aquele varão.
E ele me disse, eu me ajoelhei e disse, eu sei que tu és o Jesus dos crentes. Eu vou ficar com um monte de problema. Eu vou ficar com problema com a polícia, problema com a ação espírita. O que eu vou fazer? E ele me disse, eu agora cuido de você. Disse a minha paz. Naquela noite deitei e me adormeci. Naquela noite deitei e adormeci. Dormi como nunca tinha dormido antes. Acordei pelo meu filho de santo. Pelo meu filho de santo me acordando. Pai, o que aconteceu? O senhor não foi lá na festa? Todos ficaram preocupados. O que aconteceu? Eu disse, eu agora pertenço ao Jesus dos crentes. Eu me converti a ele. E os crentes falaram que o Jesus dele vai me dar felicidade. E eles falaram, pai, a associação espírita não vai gostar disso. Eu disse, o diabo ontem veio aqui, não gostou nada, mas o Jesus dos crentes me defendeu. Por isso eu vou ficar com o Jesus dos crentes. A partir daquele momento, o inferno inteiro revoltou-se contra mim. A associação espírita, os amigos, até mesmo os familiares, todos revoltaram. Todos eles. O que eu vou fazer? O Jesus dos crentes, ele continuou ao meu lado. Daquele dia para cá, os carros foram roubados. Os carros foram roubados. Todos os carros roubados da garagem. Minhas contas bloqueadas. Minhas contas bloqueadas. O inferno inteiro revoltou-se. Não fiquei com dinheiro nem para comprar pão para minha filha mais velha. Mas fiquei com Jesus dos crentes como meu amigo. Ele me deu felicidade. Me deu, 4 meses depois, uma casa linda. Está lá em Campinas ainda. Me deu um carro para eu sair por aí falando do seu amor. Me deu mais uma filha linda e escreveu o meu nome no livro da vida. Por isso, eu quero vos dizer, aos irmãos que me ouvem, o diabo não consegue tocar no crente. Ele respeita os crentes, porque o sangue de Jesus nos garante a vitória. Que Jesus em Cristo vos abençoe cada coração, hoje e para sempre. Amém.